Salve, salve família, beleza? Como é que tá essa força do outro lado? Aqui mais uma vez Rock, hoje com o nosso podcast muito especial. Hoje a gente teremos uma aula sobre pessoas, crianças atípicas. Se fala assim? Exatamente. Hoje estou aqui com o Diego Sanches, que é um especialista na área, trabalha com autistas e hoje a gente vai ter praticamente aqui uma área. Querido, se apresenta pra gente, por favor? Rock, primeiramente quero te agradecer a oportunidade de estar falando aqui de um tema, uma pauta que está na minha família. O autismo está na minha família e você abre nesse espaço diante desse cenário que nós estamos vivenciando, do nível e do aumento de diagnóstico que nós estamos tendo com as pessoas com autismo, principalmente aqui no esporte, esse espaço de inclusão é verdadeiramente um momento importante e ímpar para nós. Muito obrigado por essa abertura. A comunidade autista agradece por essa inclusão, não só aqui na área da comunicação, mas no esporte. Que bacana. Você falou aí, no caso, que da sua família, fala um pouco mais sobre Na isso. verdade, o que me fez militar nessa pauta do autismo foi por necessidade. Minha mãe é professora, meu pai é comerciante, eu queria ser economista, mas quando meu sobrinho, que hoje tem 24 anos, nasceu no ano de 2000, em 2006 ele foi diagnosticado com autismo. 6 anos. Vocês imaginam, hoje poucas pessoas ainda desconhecem o autismo. Tem pessoas que acham que é doença, que pega, ainda o nível de conscientização sobre o autismo ainda é baixo. A nossa luta é por aumentarmos essa conscientização. Agora você imagina no ano de 2006, era considerado louco, esquizofrênico, ou porque a mãe e o pai não se deu uma certa educação. Então nossa família foi obrigada a estudar esse tema por uma necessidade, por uma militância. Minha mãe foi para a PAI, hoje ela tem diversas especializações na área, e eu fui tentar minha primeira candidatura em 2012, justamente para começar a lutar pelos direitos da pessoa com autismo. Até porque foi em 2012 que teve a primeira lei que começou a trazer um certo arcabouço de direitos para as pessoas com autismo, que é a Lei Berenice Piana. Não sabia. Berenice Piana não é política, não é senadora, não é deputada, é uma mãe atípica, que tem um filho com autismo, que percorreu o Congresso, percorreu Brasília, naquele mundão, para lutar por uma lei em favor das pessoas com autismo. Então, hoje, toda pessoa autista, por lei, é considerada uma pessoa com deficiência. Então, todos os direitos de uma pessoa com deficiência também são os mesmos direitos voltados para uma pessoa com autismo. Então, esse fato que aconteceu na nossa casa fez a gente militar nesse tema que hoje, graças a Deus, ainda um pouco devagar, mas nós estamos tendo passos largos de um aumento dessa conscientização. Até porque os números só aumentam. O último CDC, que é como se fosse o Ministério da Saúde nos Estados Unidos, já aponta: a cada 36 crianças, uma é autista. É mesmo. Então nós temos esse número que está... É como se fosse 10 para 100? É como se fosse em cada sala de aula eu tivesse um autista. Entendi. Ou seja, ou a sociedade se prepara, e eu falo em todos os setores, na educação, na saúde, no esporte, ou ela se prepara para essa inclusão, ou nós vamos entrar num colapso. Porque os números estão aí, a gente percebe, você vai no ônibus, você vai no shopping, em todos os ambientes, você percebe que tem pessoas ali com autismo. Então é uma realidade. Ou a gente se capacita, aumente a conscientização e aprenda a acolher essas pessoas, ou nós vamos entrar verdadeiramente num colapso da nossa sociedade. Existe grau? Existe. Como é que funciona essa? Hoje existe no suporte 1, o nível de suporte 1, o nível de suporte 2 e o nível de suporte 3. O nível de suporte 3 é aquele nível mais severo, que realmente a pessoa precisa de um suporte muito grande, não vai ter ali uma autonomia plena e requer uns atendimentos, uns tratamentos muito intensos. O nível de suporte 1 não é leve, porque hoje a comunidade autista, a gente não gosta de dizer que o autismo é leve, porque não é leve para ninguém. Isso é romantizar o autismo, que é um desafio diário para uma família atípica. Mas o nível de suporte 1, você através de um tratamento,
uma intensificação das terapias, da medicação, aquela criança, aquele adolescente pode se tornar autônomo como adulto. E o nível de suporte 2, que no caso do meu sobrinho, que é o Fabrício, pode oscilando por 3 ou para 1, de acordo com o oscila. Até porque o desenvolvimento de uma pessoa com autismo é através de várias atividades. Tratamentos na área da saúde, do esporte, da educação. Então, são atividades que ali, de uma forma metódica, e aí todos os médicos passam quais são os melhores tratamentos, as melhores terapias, ele vai se desenvolvendo para ter uma vida mais autônoma. Então, por exemplo, o Fabrício, depois que ele saiu da escola, que ele tinha ali um certo convívio com as pessoas, veio a pandemia, ele ficou isolado. Ficando isolado da sociedade, ele foi perdendo aquele estímulo, ele foi perdendo aquelas atividades e ele teve uma regressão. Entendi. Então você tem que estar o tempo todo acompanhando, realizando os tratamentos, as atividades que são necessárias para esse desenvolvimento. Né? Que coisa! Quando o Hugo entrou em contato com a gente, né, e já conversava com seu irmão já tinha um bom tempo, aí ele falou, pô, é importante falar dos professores hoje, no caso nosso aqui, o jiu-jitsu, muay thai, enfim, a arte marcial, que recebem crianças atípicas, vamos dizer essa palavra, desculpa da gente, estou aqui falando do jeito de leito, e que não estão preparados para receber isso. Não estou dizendo que o professor não está preparado, que não sabe dar aula, não, é o olhar para o outro, né? Mas aponte para a gente, por exemplo, benefícios que as artes marciais ou o esporte em geral traz para o tratamento e como que nós devemos nos preparar. Parece que tem cursos, tem lugar que a gente pode nos capacitar. Informa para a gente. Roque, primeiramente, eu sempre vi o esporte como um pilar social, para abraçar comunidades, em especial as pessoas que estão em vulnerabilidade e em hipervulnerabilidade. Eu sempre tive esse olhar social no esporte. Porque nós temos aqueles alunos que tendem o atleta, para o atletismo, para os campeonatos, mas nós temos uma maioria da parcela que busca ali no esporte, através da disciplina, ter uma melhoria da sua qualidade de vida, né? E ser encaminhada como cidadão, homens e mulheres do futuro. Então, eu sempre vi o esporte com esse pilar social, né, voltado principalmente para a prevenção das drogas. Você imagina uma criança hoje que a mãe é dependente, o pai saiu de casa, ela está em situação de vulnerabilidade. Sim. Mas se ela encontra dentro de um projeto social o esporte, que ela tem um mestre de capoeira, um professor de jiu-jitsu, a tendência dela é que esse mestre, esse professor, seja o norte dela. É verdade? Então você consegue, obviamente, fazer com que aquela criança não tenha ali um norte familiar, não vire presa fácil, por exemplo, do tráfico. Sim. Até porque o próprio traficante respeita aquela pessoa, porque sabe, não, aquela ali é o aluno do mestre tal, aquela ali é acompanhado pelo projeto social X. E também vejo sempre a questão dos projetos voltados contra a prevenção da violência sexual das nossas crianças e adolescentes. O que eu comentei com você logo no início. Exatamente. Em Maio Laranja agora a gente discutiu muito sobre esse tema e a gente falou, gente, perceba, às vezes a pessoa que faz a violência sexual, eu não gosto nem de usar a palavra abuso, não. Que abuso dá a entender que a pessoa que até aqui, igual abuso de álcool, até aqui podia, daqui para cá foi abuso. Para mim, violência é violência. Então eu não gosto nem de usar a palavra abuso, não. Mas você pega também uma criança que está em situação de vulnerabilidade em âmbito familiar, em que o abusador, a pessoa que faz a violência sexual, vê ali uma presa fácil. O violentador busca uma presa fácil. Sim. Mas se aquela criança, aquela menina, ela está num projeto social de esporte, do professor Roque, do mestre tal, ela não vira mais presa fácil. Ela tem um tutor. É porque o violentador, assim, ele avalia
não só a pessoa, mas o meio? Exatamente. Normalmente ele busca aquela criança vulnerável do âmbito familiar, da comunidade. Ou seja, é como se aquela criança não tivesse um dono. Entendi. Agora, se aquela criança participa de um projeto social X do mestre, opa, ali não é presa para mim. Ali tem uma ameaça. Usando a palavra feia aí, é como se tivesse alguém para cobrar. Exatamente. Tem ali uma rede de apoio e proteção. E o autismo entra nessa questão também de uma comunidade hoje vulnerável que necessita de um acompanhamento, uma abordagem diferenciada. A inclusão, é muito lindo falar de inclusão, mas o que torna verdadeiramente uma sociedade inclusiva, principalmente aqui no esporte, é que tenha um projeto, tenha as academias, tenham os clubes capacitados para acolher uma criança, um adolescente autista. Ou até mesmo um adulto, né? Porque a gente às vezes fica focado na criança e no adolescente e esquece que o autista cresce. Sim. E o autista, quando chega na fase adulta, não acaba o autismo, né? Continua. Então a gente precisa preparar a nossa sociedade como um todo. Então eu vejo no esporte esse pontapé inicial, da gente ter os nossos mestres, os nossos professores, as nossas academias cada vez mais inclusivas para acolher os nossos alunos que têm transtorno do espectro autista, TDAH e TOD. É uma comunidade que necessita desse acolhimento, é um direito à inclusão, né? Não é um favor, mas como todo direito apenas no papel, não se torna uma realidade se a gente não buscar sua aplicabilidade. Então, a nossa luta diária como família, como defensor dos direitos da pessoa com autismo, é essa conscientização da busca, da inclusão, em todos os setores, no comércio, na academia, principalmente no esporte. Se a gente quer ter um esporte inclusivo, né, que respeita a diversidade, a gente precisa acolher essa comunidade autista que necessita dessa abordagem específica. Entendi. Como que eu faço para preparar o meu grupo? Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente, como eu falei no começo, quando a gente começou a ter um olhar mais carinhoso, fugindo um pouco do que a gente acreditava ser o plano de aula, quando a gente começou a se adaptar à condição das pessoas, mas vou usar palavras chulas, tá? Do jeito que todo mundo fala. As pessoas um pouco mais sensíveis. Opa! Como preparar um grupo de trabalho? Me parece, você tinha comentado que existe curso, uma capacitação. Como é que funciona? Aponte para nós aí. Isso é importante. O primeiro passo, Rock, é buscar conhecer o que é o autismo. Você saber que é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento, que acaba prejudicando alguns certos comportamentos daquele indivíduo, mas, em especial, além de você se capacitar, aí tem cursos, na verdade tem vários livros, várias formas de você se capacitar, é a empatia. Sim. É saber respeitar essa diferença, essa diversidade. A criança ou adolescente com autismo, ela pode desregular em algum momento, ela tem dificuldades, às vezes, de fala, de comportamento, de socialização. Então, alguns prejuízos que o professor tem que estar atento e não julgá-lo, né? E não tratá-lo ali de uma forma que ele possa, inclusive, trazer uma desregulação e ter uma crise mais acentuada. Mas, em primeiro, né, passo é a empatia, é o cuidado, o acolhimento com essas pessoas, né, que têm esse transtorno do espectro autista. É o que o autista quer, é o que a família do autista quer e a gente espera isso em todos os setores da sociedade. Entendi. Pergunta da dona Cati Brava. A partir de qual idade a gente diagnostica que a criança tem autismo? Se percebe ainda pode se perceber como um bebê, né? Vão tendo algumas características do visual, do atraso da fala, mas hoje, para você ter um diagnóstico mesmo do transtorno, é necessário uma equipe multidisciplinar,
né, de médicos, neuropediatras, psicólogos, para fazer uma avaliação apurada e trazer se tem ou não transtorno do espectro autista. Mas na fase de beber ainda, você já pode ver alguns sinais que pode te demonstrar ou não que você precisa procurar um profissional da área da saúde. Já falando nisso, eu já fiquei com uma curiosidade. A gente tem pessoas que se preocupam desde sempre, mas infelizmente, no nosso trabalho a gente vê muito que, infelizmente, tem pais, boa parte, infelizmente, que coloca o filho dele aqui. Tem pai que quase a gente não vê, ele tem que marcar reunião para poder vir aqui. E tem pai que não aceita um diagnóstico ou nem sabe que o filho dele tem isso. Como que o pai consegue perceber que o filho dele tem um grau de autismo? O Fabrício, por exemplo, primeiro que muitos dos pais precisam ter mais essa informação. Há alguns anos atrás era complicado você ter um laudo do autismo, porque os pais já tinham um certo receio de como a sociedade iria acolher aquela criança. Como foi o caso do Fabrício, no primeiro momento ele foi considerado louco, esquizofrênico, ou porque, no caso, a minha mãe que cuida dele, a avó, não dava uma certa educação para ele, esse menino precisa de palmadas, precisa de uma surra. Então, esse laudo, até antigamente, trazia certa preocupação à família. Como que meu filho vai ser acolhido nessa sociedade que aí está? Então, graças a Deus, hoje a nossa busca pela conscientização e pela inclusão é justamente para essa família ter uma tranquilidade em buscar esse laudo do autismo, se assim for necessário, porque nós estamos buscando por uma sociedade inclusiva. Sim. Mas o Fabrício mesmo, por exemplo, quem começou a ter um olhar que ele precisava, talvez, passar por uma consulta médica de um neuropediatra, foi o professor da escola. A professora chamou minha mãe e falou: olha, dona Cláudia, eu acho que o Fabrício precisa passar por uma avaliação. Ele está tendo um comportamento diferente dos demais coleguinhas, ele não socializa. Então, o olhar ali de uma professora, né, que pode ser o olhar, inclusive, de um professor de artes marciais, atinou a nossa família a buscar uma avaliação. E foi a partir daí que, passando por alguns médicos, alguns profissionais da área da saúde, ele teve o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Ao mesmo tempo que foi importante para a gente esse diagnóstico, que aí a partir daí a gente precisou canalizar os nossos esforços para um outro tipo de tratamento, trajetória, também foi um banho de água fria, né? Como que vai ser a nossa realidade? O que é esse tal do autismo no ano de 2006? Quais são os tratamentos? E a medicação? Como que vai ser o futuro? Então, essas informações também, para a gente foi muito difícil, porque a gente teve que buscar no dia a dia. Então, hoje a gente utiliza desse fato que aconteceu conosco em 2006 e criamos uma rede de apoio entre as famílias atípicas, as mães atípicas, às vezes até algumas mães autistas, para acolher as novas mães que estão chegando com o filho que tem esse diagnóstico. Fala um pouco mais dessa rede de apoio ou de filho, como a pessoa consegue entrar em contato, como é que funciona? Existe uma associação que chama Conexão Mães Neuroatípicas. O Instagram é @Conexão Mães Neuroatípicas. Foi uma associação criada por mães atípicas, inclusive algumas são mães até autistas, e criaram uma rede no Instagram e no WhatsApp justamente para acolher uma mãe ou uma família que teve o diagnóstico recentemente de um filho, para mostrar para ela quais são os caminhos, quais são os passos que devem ser percorridos, para não acontecer com muitas das mães que ficam aí batendo cabeças, algumas são até enganadas por falsos profissionais. É mesmo? Exatamente. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo que a gente luta pela conscientização, pela inclusão dessa pauta, a gente percebe que está tendo um movimento mercadológico
da área do autismo também. As pessoas estão aproveitando do número crescente de diagnóstico e buscando ali formas de encontrar um meio de vida. Então você tem que tomar muito cuidado também qual que é o caminhamento que você está olhando, quem que é o profissional X, quais são os tratamentos, se esse tratamento realmente é validado pela área médica ou foi uma criação, porque magia vai aparecendo, né? Hoje aparece gente para trazer falsos tratamentos, falsos suplementos. Então, uma rede de apoio que tem ali mulheres, na maioria são mulheres, mães atípicas, mães solos, que já passaram por essa jornada de luta e militância, você encontra ali uma rede de apoio. Por exemplo, mãe, acabei de receber aqui uma informação de que isso aqui é bom para o meu filho. Você que caminha lá no grupo ali, nós temos médicas, psicólogas no grupo, pastoras, assistentes sociais, que são mães atípicas e que naquele momento ali pode trazer informações e validando aquela dúvida da mãe. Que muitos dos nossos desafios é por falta de informação. Como é que faz o diagnóstico? A partir do diagnóstico, quais são os encaminhamentos? Quais são os tratamentos? Na área da saúde, na área da educação, na área do lazer, na área do desenvolvimento motor, na área do desenvolvimento da fala? Quais são os direitos da criança, do adolescente, do adulto? Então, a falta de informação faz com que essas mães já sofrem aquele baque do diagnóstico, né, no momento, né? Depois encontra ali propósito de vida, mas naquele momento já sofre um baque. Sim. E ainda você tem que buscar informações, né, quando você pode ter possibilidade de uma rede de apoio te trazer as informações que são fundamentais para o início daquele tratamento. Aí acontece igual a nossa querida comentou com a gente, que ela achava que não sabia cuidar da filha dela. Eu não sei cuidar da minha filha, não foi? Assim? Eu queria... Repete pra gente, por favor, o Instagram. @Conexão Mães Neuroatípicas. Tá no Instagram aí. Eu quero fazer duas perguntas. Vou mandar um abraço aí para as nossas mães atípicas, algumas autistas do Conexão Mães Neuroatípicas, a Ritinha, a Grazi e as ADMs que têm organizado essa associação com muita maestria, acolhido as nossas mães, acolhido as nossas crianças, adolescentes e adultos autistas. Um beijo para vocês. Demais. Cati Brava, solta pra gente. Tem alguns sintomas que a gente consegue distinguir que a criança é autista? São transtornos, né? Tem alguns sinais. Tem alguns sinais que é a falta da interação, às vezes não olhar para a pessoa, o atraso da fala. São vários sinais que, de acordo com o seu suporte, você pode entender de que aquela criança tem o transtorno do espectro autista, né? Andar na ponta do pé. São vários sinais, né? Como eu disse, foi visto, no caso do Fabrício específico, foi visto pela professora que identificou que ele não estava tendo uma certa socialização entre os seus coleguinhas e não estava também tendo efetividade nas atividades da rotina, né, diárias. Esse sinal fez a gente buscar um profissional adequado. Mas são vários sinais que a pessoa pode identificar. Inclusive agressão? Tem uns que são mais agressivos, correto? Na verdade, sim. O autista, inclusive no nível de suporte 3, ele desregula e ele é mais sensível em todos os aspectos. E alguns autistas, inclusive de nível de suporte 3, além do transtorno do espectro autista, sempre tem uma outra coisinha que, por exemplo, deficiência intelectual, ou um pouquinho de esquizofrenia, sempre pode ter alguma coisinha mais. Então, essas questões podem desencadear da criança, né, desse adolescente, ser agressivo. Então, tem meios para isso, mas é justamente por uma desregulação que aquela pessoa ela precisa de intervenção rápida. Ela precisa de um tratamento. Talvez ela vai precisar de um medicamento.
O meu sobrinho toma canabidiol. Hoje ele toma canabidiol. Então, ele tem uma série de medicamentos, ou seja, aquilo ali demonstra que ele precisa de uma intervenção rápida para a gente poder regular, não deixar com que ele desregule fácil. Então, são intervenções e tratamentos que a gente precisa fazer de forma mais eficaz. Me fez lembrar, Cátia, um aluno, não falo o nome, obviamente, mas a gente teve um aluno aqui, que, por ignorância minha, né, a gente, logo no começo, muito militar, né? Olha para mim, não sei o quê, presta atenção, um tom de voz mais alta, achando que está dando aula para adulto. E esse aluno veio a sair meses depois. Porque ele não gostava, não se adaptou, e ele pediu para sair com o pai liberou. Passou muito tempo, os coleguinhas de escola, todo mundo, graças a Deus, muitos colegas, a pessoa da escola começou a vir muito, e um coleguinha comentando com o outro e tal, e ele ficou assim, pô, todos meus amigos fazem. Eles vamos dizer assim, ele nos deu mais uma chance, né? Só que quando aconteceu eu não estou dando diagnóstico para ninguém, tá? Eu estou vendo sinais, como você está falando. Só que aí a gente já estava num período que a gente estava estudando muito, o pai chegava aqui e falou, meu filho tem TDAH, meu filho tem TOD, aí veio meu filho é autista, grau 1, o que é grau 1? Então, por começar a vir assim, nós começamos aqui a querer estudar um pouco mais. E nós não somos capacitados e a gente não pode dar diagnóstico de nada, mas a gente tem um olhar, né? Então, vamos começar a olhar com um olhar de carinho. Tatiana, Ashley, Nicole, seguinte, a gente vai tratar os meninos como se fosse filho nosso, como se fosse um irmão nosso. Não é resultado, não é para ser campeão de campeonato, não. É para desenvolvimento. Percebeu algo diferente? Vamos conversar entre nós nesse grupo aqui. Aí vem esse garoto. Ele não olha na cara de ninguém. Olha meio baixo. Mas ouve, entende e executa tudo com perfeição. Aí, meu primeiro medo, porque eu percebi que lá atrás eu errei com ele pelo tom de voz, pelo posicionamento do corpo. E isso criava um recuo no meu modo de olhar, tá? De perceber. E dessa vez, agora, qual foi a estratégia? Mudar o tom de voz. Eu tinha que ser firme, mas mudar um pouco o tom de voz. E com essas crianças específicas, eu não fazia nada diferente. Sentava de lado, meio que jogava, falava no pé do ouvido, esbarrava assim no cantinho assim, e aí, seguinte, presta atenção, olha pra lá. Não me ter assim encarado, não ter se abraçado. Eu sei que você não gosta de abraçar muito, mas hoje você tem que se desafiar. Hoje, eu sei que vai incomodar, sabe? Mas você tem que tentar fazer isso por 3 minutos. Você vai tentar? Vamos dar o nosso melhor? Eu respondi, vou dar o meu melhor. E aí foi o que virou a chave. Uma mãe começou a comentar com a outra, e começou a comentar com a outra, e eu tenho uma preocupação pessoal da capacitação, né? Porque eu acredito que na nossa comunidade das artes marciais acontece demais a procura, principalmente nas periferias, que tem muito projeto social de luta, e infelizmente a gente não tem um grupo preparado para isso, né? Então essa foi a nossa pequena experiência, né, Cátia? Mais pergunta, Cátia? Cátia está ali metralhando os dedos. Só complementando, né, na sua fala, é interessante porque mesmo que você hoje não tenha uma capacitação específica, você mostrou para esse aluno que você não tem uma capacitação específica, mas você colocou no lugar dele. Sim. Então a gente volta naquela questão da empatia, né? E não é só para criança autista, né? É para a diversidade. A nossa sociedade precisa praticar a empatia. A nossa sociedade tem que ser mais empática para a gente ser inclusivo. Então o que você fez foi um exercício de empatia. Você se colocou no lugar dele, né? Mudou a sua forma de orientação e viu que foi dando certo, aquele respeito. É isso que a gente tem que buscar na nossa sociedade. Não é, inclusive, só para as pessoas que nós vivemos, é para a diversidade, né? Nós vivemos numa sociedade que tem várias comunidades, a comunidade do autismo, mas várias comunidades. Então a gente precisa praticar mais essa empatia
para a gente ter verdadeiramente uma cidade, um estado, um país mais inclusivo. O que você fez foi praticar. A nossa estratégia aqui foi, como eu estava falando com as meninas, com a Catiana e as meninas, né, que são as meninas que nos ajudam aqui, as monitoras. Nossa pauta é: eu quero que a partir de agora você saiba o problema. Você olha para nós, dando aula através do olho dele. Fica atrás, observa a Catiana falando alguma coisa. Mas olha, tenta lembrar de quando você era criança, ouvindo a Catiana. Entendeu? E essa que foi a nossa estratégia. A Catiana está metralhando o dedo ali, Catiana. Fala com a gente. O autismo tem cura? O autismo não tem cura, não é uma doença, o autismo não tem cura. Tem tratamentos que podem melhorar o desenvolvimento daquela pessoa, mas não existe cura. Mas tem tratamento precoce? Existe tratamento que a gente fala a tempo. A tempo. Tratamento a tempo? Porque a gente falava-se muito do diagnóstico precoce. Não tem diagnóstico precoce, a gente precisa de diagnóstico a tempo. Ou seja, tem que ser um diagnóstico no momento precoce certo. É tarde? Diagnóstico não, precoce. cara. Não tem diagnóstico precoce. A gente Eu precisa de um bolei a diagnóstico a tempo para que haja um tratamento a tempo, para que haja as intervenções a tempo. Para a gente, quanto antes aquela criança tiver uma intervenção nas áreas que forem indicadas, melhor a condição dela de desenvolvimento. E você falou da capacitação, eu tenho um amigo que é o Gabriel, ele é proprietário do Parque Guanabara, na verdade ele é filho do dono. E ele tinha uma certa preocupação em tornar o Parque Guanabara um parque verdadeiramente inclusivo para todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência visual, auditiva e do autismo. E aí o Conexão Mães Neuroatípicas foram lá e capacitou todos os funcionários do Parque Guanabara. O Gabriel montou uma sala no Parque Guanabara, uma sala que chama Sala Sensorial. Se aquela criança desregular, ela vai para a sala sensorial e ele adquiriu os abafadores. Então, Conexão Mais Neuroatípicos, eu esqueci de falar, além de acolher essas mães e ajudar a partir das mães os encaminhamentos após o diagnóstico, eles também têm um trabalho belíssimo de capacitar as áreas, comércio, parque. Descobrimos aí onde a gente vai fazer nosso. Podemos um dia trazer ela aqui, se permitir, trazer as mães de Conexão para fazer um podcast falando como as academias, como os professores podem se capacitar para receber um aluno com transtorno do espectro muito autista. interessante. Então, demais. Alguma pergunta, Daniel? Não, tentando achar o Instagram que eu consegui até agora. Não, vamos. Daí que nós achamos que futuca. Manda aqui, manda aqui. Manda pra cá. Voltando, as famílias também têm que. Você aconselha as famílias também a fazer uma terapia, uma coisa assim? Aconselhamos muito. O que acontece? Muitas vezes, busca para aqui também, por favor. Aí, claro. Fala um minutinho, gente. Como é que é? Que isso? Nossa Senhora. Viu ali? Eu falei que eu não tenho pergunta, mas ali tem uma escrivaninha. Aí, pronto. O meu e o do Conexão. Aí, ó. Tá aqui, meu filhinho. Licença. Catiane, muito a gente se fala na pessoa que tem um transtorno do espectro autista, né? Obviamente, mas a gente esquece de acolher também as pessoas que cuidam dessas pessoas. E muitas das nossas mães atípicas estão chegando a um nível de exaustão e de estresse tão grande que a gente não pode deixar de ver elas. A gente tem que ver que essas mães precisam também de um suporte, de um acolhimento. Então, a nossa luta não é só ir as pessoas com autismo, mas também o cuidado de quem cuida. Muitas das vezes estão ficando psiquiátricas, algumas chegam a um nível de exaustão, os dados não são públicos, mas alguns chegam a um nível de exaustão tão grande de não querer mais permanecer nessa vida. Então a gente precisa ter um acolhimento, porque é muito. Foi feita uma pesquisa alguns anos atrás, calculando o nível de estresse de uma mãe atípica. E essa pesquisa
identificou que o nível de estresse de uma mãe atípica é comparado ao nível de estresse de um combatente em guerra. Por quê? É 24 horas de tensão, ou no seu âmbito familiar, com os desafios do autismo, ou na rua, lutando contra o preconceito, lutando contra a exclusão. Então, um nível de estresse altíssimo. Então, nós temos que acolher as nossas pessoas com transtorno do espectro autista, mas também acolher quem cuida dessas pessoas. Tá aí, Cátia. Fale mais, Cátia. Estou gostando de ver. Não, na verdade, o autista, como para o adulto, consegue viver uma vida normal, em questão de trabalho, casar e tudo mais, ou ainda tem certa dificuldade? Depende do nível de suporte, né? Quanto maiores as intervenções dos tratamentos, ele pode ter uma vida autônoma, casar tranquilamente, ter uma vida independente. Mas tem níveis de suporte, como o suporte 3, que a pessoa não consegue ter essa plenitude, essa autonomia na íntegra. Inclusive, existem programas sociais chamados residência inclusiva, que são para essas pessoas morarem em casas especializadas e que ela tem um nível de suporte 3 e severo ao ponto que ela não consegue ter uma convivência social. Então, depende muito do nível de suporte dessa pessoa. As políticas públicas, né, atualmente aqui no nosso estado de Minas Gerais, como que atua nesse sentido? É efetivo no seu olhar? Falta ainda alguns mecanismos? Fala um pouco disso para a gente. Que nós precisamos avançar muito. Ainda eu vejo um retrocesso na área de acolhimento às pessoas com transtorno de espectro autista e de quem cuida. Legislação nós temos muita. Leis a gente não precisa de mais. Graças a Deus, o arcabouço legislativo ele é suficiente. Nos garante todos os direitos. O nosso desafio é transformar essa lei fria, em papel, em uma política pública real. Então, em ação. Em ação. Física. Então, é transformar essa lei para ela ser altamente aplicável. Porque leis nós temos que garantem várias questões, vários direitos, professor de apoio, tratamento. Mas, na prática, não é o que a gente vê. Por exemplo, aí já ia para o lado da pergunta do professor de apoio, no caso de escola. Como que é essa parte do professor de apoio e por que, na sua visão, existe essa dificuldade de contratação ou de especialização para esse cuidado? A lei garante o professor de apoio, o aluno tem transtorno de espectro autista. Então é lei, deveria ser aplicável de forma íntegra. Mas não é o que a gente vê na sua realidade. A gente ainda vê escolas no Brasil, não falo só Minas, no Brasil, que não aplicam a lei. Então, a gente precisa discutir o que está acontecendo, né? Se é negligência por parte do gestor público, executivo, ou se é uma falta de capacitação, ou até mesmo uma valorização. Então, a gente precisa identificar o porquê que essa lei não está sendo aplicada na íntegra. E aí precisa de uma discussão mais profunda para identificar, né? Porque aí depende muito do Estado, muito do município. Mas a lei existe, nós temos que discutir para ela ser aplicada. Então, galerinha, temos que cobrar em peso. Professores de jiu-jitsu, artes marciais e mães atípicas. Eu acredito muito na palavra feia, briga. Sabe? Se existe uma necessidade, você tem que brigar para que aquilo aconteça. Se você vê aí que o colégio do seu filho, você tem o direito de ter um professor que cuide, né, posso falar assim, né, que acompanhe o seu filho, e naquele não existe esse professor, procure, eu faria isso, tá? Como é que é o nome do grupo de apoio que tem no WhatsApp? Conexão mais neuroatípicos, né, o poder público, procure a Secretaria de Educação e encontrar na sua região mais pessoas no mesmo caso que o seu. Nada nesse mundo é mais poderoso do que as pessoas se unindo para uma causa. Muda. O prefeito não está com isso, o vereador.
Cara, não tem nada mais poderoso que uma rede social do que meia dúzia de pessoas falando de um tema que vai aparecer mais pessoas. Tá? Então, se você está passando por esse momento e essas dificuldades, te aconselho seriamente a estar encontrando outras pessoas que passam por isso, estar conversando com outras pessoas que têm essa mesma sensibilidade, para que você não se sinta sozinho no mundo. Você é pai, é mãe, poxa, não sei se eu sei cuidar do meu filho. Não, procura outras pessoas que estejam passando pela mesma situação, que você vai perceber como aquelas pessoas ultrapassaram aquela dificuldade e como elas estão evoluindo. Isso é muito importante. Não só os pais, as mães atípicas, né, que estão sofrendo essa violência dos direitos, mas mesmo você que não tem no seu âmbito familiar, busque também lutar pelo direito dos outros. Assim a gente vai ter uma sociedade mais plena. Vamos ter uma série de direitos aí que existem, mas que na prática não são aplicáveis. Então, mesmo que você não tenha no seu âmbito familiar, a comunidade autista agradece se você também brigar por essa comunidade, brigar pelo direito alheio. Aí pediu para você se apresentar, mas eu não fui muito específico. Fala um pouco mais de você, onde você atua, para quem não te conhece. Fala um pouco mais. Meu nome é Diego, eu sou formado em gestão pública e bacharel em direito, né? Sou casado, tenho uma pequenininha de 4 anos, um menininho que nasce em setembro, mas o que me motivou a entrar e militar nessa causa foi, como eu disse no início aqui da nossa entrevista, foi o fato do Fabrício, que é meu sobrinho hoje de 24 anos, em 2006 ter o diagnóstico de autismo nível de suporte 2. Então esse fato fez a gente e a nossa família militar por essa necessidade. Então já temos anos de as lutas não são fáceis. Eu falo que uma família atípica, ela não é nem ativista, ela é militante, porque são tantas violações de direito que você precisa ser militante, como você disse, precisa brigar muito, mas é esse inconformismo que me faz acordar todos os dias para enfrentar essa luta. E que vocês também possam carregar algum inconformismo, porque esse inconformismo que vai fazer com que a gente possa lutar pelas pessoas, lutar pela sociedade, em especial aquelas que estão em camadas de mais vulnerabilidade. Muito bacana. Alguma consideração, dona Catiara? Tá bacana. Você, meu querido Daniel. Não, eu só observando. Mais alguma consideração? Quer mandar um recado para alguém? Eu quero agradecer mais uma vez esse espaço inclusivo, né, de esporte mais inclusivo. Espero aqui a gente poder trazer mais temas voltados ao autismo, ao TDAH, ao TOD, inclusive fazer o convite ao Conexão Mães Neuroatípicas, claro, para capacitar aí de forma virtual as academias, os professores, para acolher essa comunidade. Te agradecer, né, um portal, um canal como o seu, que tem um portal de notícias do esporte, mas que está preocupado, né, tem essa autorresponsabilidade de trazer temas de inclusão, temas que impactam verdadeiramente na nossa sociedade, que a gente vive uma sociedade ativa e viva. Muito obrigado a você, Cassiane, aos meninos que estão aqui na área da comunicação, te dando esse suporte. Parabéns, que você continue esse trabalho brilhante, né, de muito sucesso, que Deus abençoe sua caminhada, que você possa ser uma referência na pauta da inclusão desse esporte. Seremos. Olha, eu fico muito feliz, tá, pelo Hugo. Obrigado, viu, pela oportunidade também de estar te recebendo aqui. Para a gente é muito importante. O nosso podcast, apesar de ter o início através do esporte, mas a nossa ideia sempre é a melhora humana, se assim pode dizer. A gente usa o esporte como um gancho, mas se você é da área da saúde, poxa, se você tem um projeto social, se você faz qualquer coisa que melhore o ser humano por si, poxa, esse espaço aqui é para você. Entre em contato com a gente no Instagram, entra aqui nas nossas redes sociais, manda um direct, um WhatsApp, tá bom aí, só mandar e a gente conversa, beleza? Posso fazer mais uma Tá vendo? Dona Catibra, pergunta. A Conexão Mães Neuroatípicas, né? Elas acolhem só o pessoal
Ih, fugiu. Autismo? Do autismo ou TDAH e TOD também? Nesse grupo, há mães, inclusive, têm filhos, têm transtorno de espectro autista e outros transtornos, inclusive outras doenças raras. Uhum. Então, é um grupo muito aberto, né? Mas a sua especialidade é na temática do autismo. Sim. Mas nada prejudique de você poder fazer um contato com essas mães e saber se existe algum outro grupo no Brasil responsável e que acolha alguma demanda específica. Mas, em especial, é voltado para a área do autismo. Muito bacana. Para encerrar, querido, é a mesma pergunta de sempre para todo mundo. Não, 10 anos ele não é atleta, não vai falar de 10 anos. Eu não vou perguntar, eu tô quieta. Eu me pergunto, como você vê daqui a 10 anos? Mas, vamos soltar essa, né? Duas últimas, né? Faz aí, Catiana, a sua que você sempre solta. Como se vê? Agora eu já fiquei sem graça. Ela pergunta assim, como você se vê daqui a 10 anos? Isso tudo que você está fazendo. Daqui 10 anos, na verdade, eu me vejo, né? Na verdade, eu gostaria de ver uma sociedade mais empática, sabe? Mais inclusiva. O mundo está tão perverso, ó. E se não for homens e mulheres de bem, né? Como tem, por exemplo, no esporte, professores, mestres, né? Que tem caráter da gente abraçar e defender, não sei onde que nós vamos parar, né? Então, eu espero, daqui 10 anos, viver numa sociedade mais amorosa, né, com os nossos filhos, os nossos netos, sem tanta violência que a gente está tendo hoje, né, com tanta violência sexual, com tanta agressão, com tanta exclusão, com tanta maldade, preconceito, que eu quero viver, eu quero que daqui a 10 anos a gente tenha essa sociedade, sabe? E eu acho que a gente pode conquistar isso, né, dando um freio de mão na situação que está tendo, mas a partir do momento, como você disse, quando se tem a unidade de homens e mulheres que querem um mundo melhor. É isso aí. E a minha pergunta, por favor, deixe uma mensagem para o mundo. Imagina que a sua palavra de agora vai atravessar essa câmerazinha ali, vai tocar no coração de todo mundo, o planeta inteiro. Vamos imaginar assim. Gente, todos, né, que estão assistindo e que possa reverberar isso para mais pessoas, vamos ser mais sensíveis, voltar a ter uma sensibilidade humana, a ter empatia, a ter amor ao próximo, a servir, a não ver as coisas lá fora de uma forma meramente capitalista, técnica, de números, e saber que existem pessoas que vivem em sociedade e que um precisa estar ajudando aos outros. Em especial que a gente possa defender as nossas crianças, os nossos adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, os nossos idosos, as pessoas com deficiências, as mães solos e mães atípicas. Homens e mulheres do bem que querem ter uma sociedade melhor, não para si, mas para os seus filhos, para os seus netos, possa, nessa união e unidade, juntos, ter esse olhar mais responsável com o nosso mundo. Muito obrigado a todos. Galera, muito obrigado a você que ficou aí do outro lado. Já acerta o dedo nesse like. Se você conhece alguém que gostaria de ouvir esse tema, compartilhe esse vídeo, beleza? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo podcast.